Inicia, e aí? Pode iniciar, mano. Então vamos lá, galera! Vamos fazer de tudo pra gente agora entrar em contato, né? Deixei aqui esse quadro maravilhoso do nosso Mestre Jesus, né? Eu tive aí com vocês o Festival de Vesak, né? Que foi, assim, improvisado no dia 7, mas eu tenho pra mim que quando a gente tem um chamado, não importa como a gente faça, o que importa é aquilo que vem do nosso coração, é aquilo que faz sentido, né, pra gente. Não é por acaso que a gente quer começar, né, a trabalhar com essa questão do despertar, com as 7 fontes, porque a gente precisa, né, precisa mesmo encontrar essa verdade dentro da gente. Nós não estamos aqui para dizer qual é a nossa verdade, que você tem que seguir a nossa verdade, pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar que existe diferenças, mas num só caminho, né, e que cada um encontra o seu caminho, e que um pode dar apoio para o outro, um pode ajudar o outro. Mas realmente, se a gente não tiver um pouquinho de abertura para algo diferente na nossa vida, inclusive ligado a essas fontes, né, de tudo isso que já tem dentro da gente, a gente começar a buscar, acessar essas fontes divinas, que é nossa por direito, a gente já vem numa codificação universal de centelha divina. A gente vai ter um processo muito árduo, né, a gente vai continuar patinando em assuntos que são muito humanos, né? Só que nós estamos aqui nessa experiência. Assim como diz Deepak Chopra, né? Nós somos um ser espiritual num corpo humano e temos limitações. Não adianta, né? Não adianta a gente chegar aqui para vocês e falar, imagina, a gente está resolvida, não tem mais nenhum assunto para resolver. Né? Acho que eu até já falei isso uma vez, que eu tinha muitas questões com a minha mãe, e graças a Deus eu resolvi as questões com a minha mãe, mas tem memórias que são acessadas que eu nem sei conscientemente. E às vezes, né, quando a gente vai olhar para algo mesmo que está incomodando, eu hoje aprendi a agradecer, porque é um sinônimo, um sinal, né, de que tem algo ali que ainda não está legal, que ainda precisa de uma luz, que ainda precisa transmutar, que ainda precisa despertar, porque o ser humano tem sim limitações e nós estamos nessa experiência até para aprender a lidar com essas limitações. Mas sabe o que é o mais legal de tudo, de tudo? É assim, você se reconhecer também nas suas limitações, acolher, né? A gente estava tomando um café aqui antes, que a gente gosta, né, de conversar, de fazer primeiro essa conexão entre a gente, né? A gente não está todo dia juntas, então cada um tem os seus processos, suas questões, mas mais que isso, né, sintonizar no que a gente vai falar, cada uma na sua linguagem, claro, mas principalmente para isso, para a gente ver que assim, a gente ainda tem coisa para resolver. E também acolher, e era isso que eu estava dizendo com a Andrea, né? Que o Bert Hellinger, né, para quem me conhece, sabe o quanto eu busco essa postura sistêmica dessa filosofia hellingeriana, né, que ele traz aí para um novo olhar de atitudes, enfim, e que é sim, sabe? É quando você diz sim. E o sim, não dá para ser só um sim da boca, sabe? É um sim que traz consciência, é um sim que traz autorresponsabilidade. Só que sabe o que é o mais legal? É um sim que traz a fé que existe dentro de você. Porque quando você diz sim, até me arrepia, quando você diz sim, com essa confiança, né? Eu sou 100% confiante nesse cara. Né? Para mim esse cara veio mesmo mostrar que existe sim a possibilidade da gente dar conta das nossas limitações com um novo olhar, né, de consciência nesse planeta. Esse cara eu tô falando é de Jesus. Então dizer esse sim, sabe? E eu sou muito sincera para falar para vocês. Eu tenho certeza que se eu não tivesse a confiança que eu tenho hoje nesse mestre, né, de tudo que eu sempre me conectei com ele desde criança, eu tenho certeza que eu nem teria encontrado a Andrea. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente tende a ficar no papel de vítima de muito sofrimento, que às vezes não é só dessa vida, também são de milhões, milhares de vidas que a gente já teve. Só que, como de novo, quando eu aprendi esse sim, né, com o que o Bert Hellinger nos deixou aí de ensinamento, eu entendi que esse sim é porque a gente sente algo maior com a gente. E esse algo maior você pode chamar de Deus, Buda, Jesus, universo, o que você quiser. Mas existe essa força maior.
E é essa força maior que nos sustenta para podermos estarmos aqui nessa experiência. Porque não tem jeito. Eu brinco, né, naquela questão do debridar. Você sabe o que é debridar? Aquilo dói, né? Eu fico imaginando, para quem não sabe, né, é um termo médico, e é quando já dá aquelas feridas, né, que a pessoa fica muito tempo deitada na cama, acamada, né, imunidade baixa, e aí começa a dar escaras, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que a pessoa não tem mais como tomar antibiótico, nenhum remédio, não tem. Então o que tem que fazer? Você tem que pegar o bisturi elétrico, vamos aproveitar e vamos cortar isso aí, né, irmã? Pegar, para todos nós, isso serve para todos nós, aproveita, vamos fazer isso agora, pega isso daí que tá doído, que tá difícil, sabe, que tá te fazendo sofrer, porque eu já fiz isso, e a gente tá cheio de energia aqui, de luz, então confia no que eu tô dizendo, pega isso aí agora, a gente pega esse bisturi elétrico e corta essa carne morta, essa carne que está apodrecida, essa carne que está inflamada, que não tem mais jeito. Desapega dessa dor. E aí quando corta, o que acontece? Sangra. E quando sangra, o sangue novo traz vida, oxigênio, novas células, novas memórias. E é ali que a gente tem uma regeneração daquele tecido. Isso chama debridar. Só que isso dói. Dói porque nem anestesia pega. Então imagina a dor que a gente sente no corpo humano, é a mesma dor que a gente sente na alma. E é por isso que é tão desafiador a gente sair do controle. Porque o controle é uma maneira de nos proteger de não sentir a dor. O controle é também da gente não acessar a nossa fé. E hoje eu tenho certeza absoluta, a única maneira da gente acessar a nossa fé é quando a gente confia. Só que aonde a gente confia? Às vezes ainda não dá para confiar 100% em você. Tá bom, então em que algo maior você pode confiar nesse momento? Um quê? Nem que seja numa pedra, né? Tem uma passagem de um livro agora, eu esqueci o nome daquele autor, que é... Calma lá, daqui a pouco vem. Enfim, e ele diz, né, que o pai ensina o filho a ter fé numa pedra. Ou seja, ele ancora ali, né, uma energia, mas o filho confia tanto no pai que todas as vezes que ele precisa daquela energia do pai, daquela proteção do pai, o filho pega a pedra. E o que está ancorado ali? Nada mais do que a fé que o filho tinha no que o pai disse. Entende o que é fé, gente? É quando você confia em algo maior, né? O pai é o arquétipo do guerreiro, né? Do nosso herói. Quem que não confia num pai? Que criança que não confia num pai? Então, nesse momento, acessa essa fé que existe em você, essa confiança que existe em você. Nesse momento, não dá para confiar 100% em você, ainda existe uma dor que ainda te controla. Ok, diga sim a ela, com humildade. Porque essa dor te trouxe até aqui. Eu tenho certeza que essa dor está lapidando você para algo muito maior. Então, pega essa dor, né? Fique pequena perante ela, agradeça a intenção positiva dela e simplesmente diga sim. Obrigada por você me fazer olhar para algo que ainda me dói. Mas agora eu permito que você vá. E eu permito que você cumpra o seu destino, assim como eu assumo o meu aqui agora. E sabe, gente, quando a gente faz isso, vem uma chuva de consciência, que é assim que eu chamo, e que a sua mente não tem argumento mais para mentir para você. A sua mente não consegue mais ficar arquitetando, né? Arquitetando. Às vezes eu vou para outro lugar. Arquitetando e justificando aquilo que no fundo, só o que existe aqui de inabalável, que é o amor, é que você consegue sublimar essa memória. E essa fé vem com esse amor, e aí sim a gente consegue deixar aí. Deixei a
a Márcia falar porque eu estava precisando ouvir. Exatamente hoje em que o tema é a fé, a fonte da fé, estou sendo testada na minha fé e é incrível quando nós nos propomos, né, a despertar a nossa consciência. Não pense você que é algo trivial, né? Você despertou e agora tudo está lindo e maravilhoso. Quanto mais desperto estamos, e o que é estar desperto? É estar consciente, essa consciência próxima desse ser divino que nós somos. Essa consciência que nos tira as ilusões, que nos tira aquelas coisas que a gente fica criando na nossa mente e que são ilusões para não nos permitirmos ser felizes. Quanto mais consciente, mais próximo da verdade nós chegamos, né? Que é um caminhar, isso não acontece, despertou, pronto, acordou para a consciência. É um despertar constante com orar e vigiar. E quanto mais a gente vai caminhando na direção do despertar, mais testados nós somos, mais provado nós somos. E aí, aonde que vem esses testes e essas provas? E aí, me coloco nisso e é incrível como exatamente hoje, quando nós decidimos falar da fonte da fé, e só para fazer um resgate de memória do que a gente está falando, nós estamos preparando para vocês um curso, as 7 fontes do despertar, que são as fontes das divindades que estão dentro de nós, aguardando um passo, um movimento nosso, um mergulho nosso dentro dessas fontes para esse despertar. Elas já existem. A gente está propondo um caminho de acesso a essa fonte que já existe, já está dentro de você, para esse despertar de consciência. E hoje a gente tem feito lives, e a live de hoje, uma das fontes que a gente quer ajudar você, para que você também acesse, é a fonte da fé. E justamente hoje, né, durante todo esse final de semana em que falaríamos hoje da fonte da fé, eu tenho sido testada na fé. Não, Andréa, você não tem fé? Não, não é isso. Ela está aqui e só por isso, por ela estar aqui, é que eu estou consciente do quanto a minha mente, ainda presa a uma dor, ainda presa a uma memória, fica tentando o tempo todo me trazer de volta aquele estado anterior. E é exatamente de trazer de volta mesmo, é como se quisesse te colocar dormindo de novo, por isso a gente chama de despertar. É exatamente essa sensação, inclusive de dormir, né? Você não quer enfrentar o problema, você não quer enfrentar a dificuldade, você sente sono, dá vontade de ir lá dormir, porque daí você foge do problema, você não resolve, você não enfrenta, você não quer ser autorresponsável, você se torna novamente uma criança, cheio de ou vitimismo, ou culpando alguém por aquilo, ou querendo achar um responsável por aquilo, e não olha para você, para essa grande fonte da fé que está dentro de você, uma fonte inspiradora que está em você, dessa divindade que convidamos o Mestre Jesus para estar nos acompanhando, e eu vou contar uma historinha daqui a pouco, mas essa fonte, e aí a gente pode chamar de Oxalá, a gente pode chamar de Buda, a gente pode chamar de Krishna, a gente pode chamar de Jesus Cristo, a gente pode chamar de Jesus Sananda, a gente pode chamar daquele nome que quisermos, mas essa fonte da fé, ela está dentro de nós, porque nós somos primordialmente seres nascidos na nossa própria fé, na nossa confiança. Nós confiamos no momento em que dissemos sim, para estarmos aqui nessa experiência chamada vida, para estarmos aqui neste momento, vivendo exatamente essa oportunidade de olharmos para toda essa realidade criada nesse mundo e nos melhorarmos, nos corrigirmos. Para quê? Para evoluirmos. E a evolução é essa consciência, é essa tomada dessa consciência. Evoluirmos para quê, afinal? Para o sentido maior de existir. Porque senão eu volto a falar uma coisa que a gente já falou em lives anteriores. Se você não viu, vai lá no YouTube e acompanha. Senão fica sem sentido o motivo pelo qual nós estamos vivendo aqui agora, neste momento, todos juntos, passando por toda essa circunstância da pandemia, por exemplo. Você já não se perguntou qual foi a motivação de você estar aqui vivendo este momento? Exatamente junto com a tua família, com os teus amigos.
existe um porquê maior, existe um aprendizado, existe um convite para despertar essa consciência de que nós não estamos aqui apenas para passarmos por perrengue e reclamar. Não, a gente está aqui para algo muito maior. A gente está aqui para evoluirmos para uma outra fase, uma outra oportunidade de vivenciarmos, enfim, finalmente, essa expressão divina que está dentro de nós. E a fé é a que mais representa essa expressão do nosso divino, que é esse confiar, essa intuição que o tempo todo está aqui dentro de você te dizendo o que você precisa estar atento, o que você deveria fazer para corrigir uma situação, melhorar uma situação ou não fazer. Só que a mente, ela grita tão mais alto, o nosso ego grita tão mais alto que a intuição, porque a gente não está desperto, que a gente deixa ele ir nos engolindo, e não escutamos essa intuição sutil, que com grande amor vai nos dizendo: o teu passado não define a tua escolha de hoje. Você é o que você define hoje. Tudo o que você viveu antes não define o que você quer fazer hoje. Faça diferente hoje. Você não precisa continuar fazendo igual você fez até ontem. Hoje você já pode fazer outra escolha. Aquela mesma intuição que diz para você: olhe isso com compaixão. Olhe esta situação por um outro olhar. E eu vou contar uma historinha que no nosso café, antes da live, eu comentava com a Márcia, uma situação muito pessoal. E o quando você está, né, de frente a frente com uma outra pessoa, numa conversa, num diálogo, numa discussão, se essa outra pessoa te atinge, né, falando com você algo, desmerecendo você, ou diminuindo você, ou tentando te xingar, alguma coisa assim, quanto você reage àquilo? E aí, por um segundo, né, eu recebi a mensagem de Jesus, ele conversando comigo e me dizendo: filha, mas a sua reação é espelho. Então, se você está incomodada com o que o outro está te dizendo, está te agredindo, é porque de algum modo isso é teu. Então, olhe para isso e pense que você também é o espelho do outro. E é isso que ele também está vendo em você. Nossa, nesse momento caiu, né, todas as fichas da consciência, as chuvas de consciência, de que uma ação minha pode mudar o comportamento do outro também, porque se eu não vibro mais naquela energia do que está sendo dito para mim, porque eu estaria me incomodando. Logo, se eu não vibro mais naquela energia, de certo, vou mudar também a forma como o outro vai estar se referindo a mim, porque ele não vai ver mais um espelho. Perceba, é simples de falar, mas é muito complexo de agir, porque nós estamos tão acostumados a um modelo, a um padrão, a uma crença limitante de comportamentos que vão vindo desde que somos crianças, dessa memória desta vida, fora todas aquelas memórias de vidas passadas que a gente carrega, com uma série de processos que a gente vem acumulando no nosso ego e que tentam o tempo todo, né, nos colocar de volta num lugar de zona de conforto, porque é o que ele sabe lidar, para que a gente não enfrente a verdade divina, e dessa forma a gente adquira aí a tal da consciência e se despertar. Então hoje, em especial, eu estou aqui reforçando a minha fé por uma força maior. Uma força maior mesmo, porque é uma decisão, e como a Márcia citou sobre o Bert Hellinger, nos estudos da constelação sistêmica, dizer um sim para tudo. Ainda que dizer esse sim doa, ainda que dizer esse sim possa trazer outras consequências, é simplesmente aceitar e confiar. É não tentar guerrear, fazer guerras que não vão te levar a lugar nenhum. Se aquilo é sua responsabilidade, diga sim, seja autorresponsável, seja adulto, né? Deixa de ser aquela criança chorona, se escondendo, fingindo que está dormindo, e acorde, desperte para essa fé. E é muito interessante, né, que eu tenho uma história verídica também. Essa eu participei. Quem são meus amigos aí da versão anterior da Márcia vai saber do que eu estou dizendo.
Então, até outro dia eu mandei pra irmã um vídeo que eu recebi, deboche astral, achei o máximo, eu tô precisando dar uma risada, né? Porque a gente passa, tem momentos do estresse, tem que dar uma desligada, senão também vai longe, né? Mas enfim. E aí comecei nessa história de deboche astral, fui olhar meu signo, o signo dela, o signo do meu marido, o signo da minha filha, enfim. E aí apareceu lá, né, mostrando sobre o meu signo e tal, e aí eu lembrei, né, que eu, sagitariana, nata, adoro uma festa. Só que hoje eu tô numa versão melhorada, viu, gente? Eu vou mandar isso lá pro cara do YouTube. O sagitariano muda, melhora. Umas fases aí. Bom, enfim. Então eu era festeira, eu era líder de festa, eu que tava à frente, arrumava tudo. E aí uma vez eu tava na casa de uma turma, e de um rapaz, né, e ele tinha a turminha lá dele, do clube do Bolinha, e eu tinha a minha turminha do clube da Luluzinha. Aí a gente resolveu juntar, tava frio, e a gente foi fazer caldinho. E aí tô lá com a panela quente fazendo caldinho, e ele lá conversando comigo, e a turma lá tomando vinho e tal, e chegou um amigo dele, e já tinha bebido umas, mas tava carente, sabe? Acho que aconteceu alguma coisa lá do relacionamento, né, que não vem ao caso aqui, então ele tava bem malzinho. Bom, e aí ele foi, né, esse rapaz, não vou dizer o nome, claro, mas ele loiro, do cabelo lisinho, assim como mostram que é Jesus, né, e que não é bem assim, mas enfim, e aquele semblante, né, de todo solícito e tal, e aí a gente chamando ele de Jesus, o rapaz, né, o amigo dele chegou e começou a bater assim no peito dele, dizendo que ele é isso, ele era aquilo, e eu lá com a panela, né, com o negócio quente, ele aqui do meu lado e os dois ali. E aí me veio, meu Deus do céu, se já beberam, né, se acontecer alguma coisa aqui, o que eu faço com essa panela quente? E aí, não deu muito tempo, o Jesus abraçou o amigo, foi pra tirar o amigo dali, não sei se ele também percebeu que eu tava tensa com a panela, e nisso que ele foi tirar, né, o amigo, que tava exaltado, o amigo deu um tapa na cara dele, dentro da casa dele. E eu sabia, né, que esse Jesus era lutava jiu-jitsu e tal, eu falei, acabou com o cara, né, acabou com o cara agora, não é só isso que veio na minha cabeça. E eu já querendo pegar a panela para ir pro outro lado, né? Porque ali, pequena, cozinha e tal. Resumindo toda a história, esse Jesus me vira o rosto e diz assim para ele: eu te amo, cara. Desmontou. Olha, não é à toa que a gente chamava ele de Jesus. Se você estiver me ouvindo, você sabe quem eu tô falando, que é você, cara. E você foi uma grande lição pra gente naquele dia. Então, é uma escolha, né? E o que o Mestre Jesus, né, veio ensinar a todos nós é a compaixão, sim, mas a compaixão também precisa ser conosco mesmo, né? Porque nós sabemos a nossa limitação. Então, às vezes, a gente também fica um pouco com os dogmas da religião, que tem que carregar a tal da cruz, sabe? Que eu sempre achei isso uma sacanagem com Jesus. Vocês me desculpam, é a minha opinião, tá bom? É assim que eu vejo, mas eu sempre achei uma sacanagem falar que você tem que carregar a cruz, se o cara morreu lá, carregando a cruz para limpar os pecados. Então eu honro o que Jesus carregou e eu não carrego cruz não, eu sou autorresponsável mesmo pelas minhas questões. Dói? Dói sim. Sabe por que dói? Porque antes da gente vir para cá, a gente já veio com um contrato. Só que a gente não sabe disso, porque a gente veio no vácuo do esquecimento. E no vácuo do esquecimento, é isso, essa é a experiência de estarmos aqui. Por isso que a gente precisa despertar. E o que é despertar? Não é porque eu tenho conhecimento, ela tem conhecimento. Não é isso. Porque o conhecimento é conhecimento. O que a gente precisa despertar é de quem somos nós. O que realmente a gente está fazendo aqui. E o que realmente eu tenho para resolver com essa criatura aqui. Essa criatura é um espelho para mim. Né? E eu vou sempre bater na tecla do Bert Hellinger, porque eu tenho, né, essa experiência imensa, mais de 1.200 constelações, enfim, e trabalho com isso. E eu vejo, né, quando a gente olha através da constelação, a gente vê exatamente, né, os movimentos que estão lá enredados na alma.
E muitas vezes a gente está enredado, sim, com o assunto que é da nossa mãe, da nossa avó, do nosso pai, ok. Mas mais que isso, antes da gente vir para esse pai e para essa mãe, a gente tem ressonância vibratória com os emaranhados do clã. Então, se o meu pai teve lá vítima, no clã da minha mãe teve um algoz. Então, ou seja, eu já venho com as duas, né, memórias, da vítima e do algoz. E em qual eu vou espiar? Eu não sei. A nossa alma, ela se enreda de uma maneira também por amor. É tanto amor que adoece. Então, tudo isso que a gente está passando hoje, né, com essas dificuldades, até mesmo para saber lidar com o que está acontecendo fora, né, e a gente precisa ter um olhar compassivo com todos, mas é aquilo, é primeiro com você. Se você não tiver um olhar compassivo com você, um pouco mais de paciência com você, com o seu processo, e olha, não pense que eu também estou falando isso para vocês, porque eu estou resolvida. Eu costumo dizer para o povo que faz curso e treinamento comigo, chegou para ser terapeuta, facilitador, enfim, trabalhar com desenvolvimento, a cura é sua. Outro dia eu fiz uma live falando da Casa da Luz, uma pessoa me indagou, a pessoa só chega lá então porque ela quer a cura. A sua alma está buscando a cura. E depois você trabalhar lá, é uma bênção. É claro que você tem um chamado com aquilo. Eu não disse que você não tem um chamado. Você tem um chamado sim, senão você nem chegaria na Casa da Luz. A gente costuma falar isso, e isso é importante, tem a ver com a live de hoje, que é o despertar da fé. Muita gente, né, vai ao encontro de uma religião, né? Não vou falar da espiritualidade ainda. Vai ao encontro de uma religião e, chegando nessa religião, encontra um despertar da espiritualidade, que é a porta desse despertar da consciência. Só que muitas vezes essa pessoa chega nessa religião buscando algo efetivamente. Normalmente é pelo amor ou pela dor, né, que a gente costuma ouvir, e é uma realidade. Mas normalmente, se a pessoa vai a uma religião e se sente muito numa condição de agora eu sou importante, que é como no caso de um terapeuta, porque agora eu curo as pessoas, eu salvo a humanidade. É uma ilusão tão grande isso, porque a cura do outro depende da sua cura. Se você não se trata, não se cura, não se olha, é impossível você ajudar ao outro. Lembrando ainda que você não salva ninguém, porque você não tem esse poder. E aí, pegando o gancho nisso que a Márcia comentou, é muito comum isso nas religiões, e a minha religião, né, a minha escolha, eu sou umbandista. Na Umbanda isso é muito comum, né? A pessoa chega na religião pelo amor ou pela dor, e chegando lá ela se intitula, né, naquela condição de agora eu estou ajudando pessoas, quando na verdade a única pessoa que está sendo ajudada ali é ela, né? A espiritualidade desperta nela quando está ali fazendo um trabalho espiritual, né? Quem está fazendo esse trabalho na verdade são essas entidades, essas divindades, né? E a pessoa que está ali sendo um canal, dando passagem para isso, é a primeira a estar sendo atendida, porque tudo que está sendo trabalhado ali pode ter certeza que dizem respeito à ressonância daquela pessoa física que está ali sentadinha. E eu até comentei uma vez... não dá, tá tão cheio de energia, gente. Ai, meu Deus, deveria ter um lencinho. Que numa passagem, num passe que uma entidade que me acompanhava estava fazendo, eu tive lá uma dúvida do que ela estava dizendo e falando. E finalmente, quando acabou aquele trabalho que ela fez, essa entidade, né, ali canalizada em mim, me falou que, na verdade, era para eu ouvir aquilo tudo que foi dito, porque quanto daquilo que foi dito para aquela pessoa era meu. E ali a gente estava falando sobre julgamento do outro, né, o quanto você julga o outro, o quanto você olha e já julga, nossa, aquela pessoa faz tal coisa, que absurdo. O quanto isso tem referência ao meu comportamento. Então, quem primeiro aprendeu ali naquele trabalho, quem primeiro se curou ali naquele trabalho. Então, a religião, o dogma, às vezes te coloca mais véu ainda na sua visão da verdade, porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Né? Religião, religar ao quê? Religar
ao eu superior. Se você olhar por esse caminho, aí não importa o nome que você der, mas o grande segredo, né, de um despertar de consciência é a sua ligação com uma espiritualidade, que daí você não precisa ter religião nenhuma. Basta você ter essa compreensão, e aí tem a ver com a fonte da fé, do quanto dentro de você habita todas as respostas, né? Toda a força, a confiança, o conhecimento não conhecimento adquirido em livros, os conhecimentos que estão nas suas memórias, nas suas células, no seu corpo mental, físico, espiritual, de todas as vidas que você vem trazendo até aqui. O amor, esse amor que está dentro de você e que foi o grande responsável por te permitir voltar, a explosão divina, né, do encontro de um homem com uma mulher que te deu novamente a vida, essa vida que corre sangue por cada célula do nosso organismo, né, a sabedoria para fazer as escolhas certas. Então é dessas divindades que a gente está falando, e é desse despertar. Então, sim, um terapeuta ou uma pessoa que vai para uma religião, se ela chega dizendo, eu vim aqui para aprender, para ajudar as pessoas, está errado. A primeira pessoa que tem que se cuidar e se olhar é você mesmo, sou eu mesma. Eu não tenho a pretensão de curar ninguém, porque eu estou me curando. O que a gente está propondo aqui, na verdade, é mostrar para vocês os caminhos que nós já percorremos e que têm dado os resultados. Né? É essa a nossa ideia. E esse despertar que está sendo esse grande chamado deste momento dessa pandemia. Quantas horas, né, você está passando hoje à toa, às vezes, né? Você faz o seu trabalho, muita gente home office, estudando home office, tudo bem. Mas tem um tempo ocioso aí, que era aquele tempo que a gente estava ocupando com outras coisas antes da pandemia, que a gente está sendo convidado a olhar para dentro, a fazer essa reflexão de quem eu sou e para que eu estou aqui nesta experiência de vida. Qual é, afinal de contas, o meu propósito de estar aqui? E o meu propósito é servir. Meu propósito é ser um ser humano melhor todos os dias, superando a mim mesma. Eu não estou competindo com ninguém, né? Não tem ninguém na minha frente que eu estou tentando ir alcançar. A única pessoa que eu tento vencer todos os dias para me melhorar sou eu mesma. A minha competição é comigo, ser melhor do que eu fui ontem, né? E amanhã ser melhor do que eu fui hoje, a partir de um reconhecimento sincero e honesto daquilo que não faz mais sentido, né? Apegos, pensamentos repetitivos, sentimentos de raiva, sentimentos que me diminuam, sentimentos de falta de amor, não o amor ágape, aquele amor maior, aquele amor mesquinho, né? Eu quero que alguém me dê atenção, eu quero ser reconhecido. Melhorar essa visão, porque isso tudo é uma ilusão. É desse despertar que a gente está falando. E aí, né, como eu falei para vocês, né, eu tô numa sintonia que passou aqui um pouquinho de energia, eu já sinto. E é maravilhoso, né, porque isso só traz a evidência que a gente não está sozinho em nenhum momento, né. E até mais cedo teve uma aluna aqui do treinamento e eu falei isso para ela, né? Ela perguntou como que eu estava, porque a gente mudou de casa, enfim. Eu falei, o universo me deu uma nova oportunidade, porque quando eu vim para cá, eu estava num processo e eu puxei o freio, por medo, por apego, por falta de fé, né? Eu me perdi. E eu achei muito interessante essa visão que me veio, porque foi isso. Eu sinto que é um novo recomeço na minha vida, mas com uma nova versão, né? Uma versão de estarmos cada dia melhor. E esse melhor é isso mesmo. O único jeito de você estar bem com o outro é você estar bem primeiro com você. E gente, é muito louco, né? Muita lucidez, né? Que a gente já ressignificou, é muita lucidez que eu vou falar, mas é isso. Olha, é ressonância. Então, a outra pessoa só vai aparecer na sua vida porque você tem vibração com aquilo. A física quântica já explica isso, né? Para quem quer mais detalhes. Porque assim, eu sou diferente da André em muitos contextos, mas existe uma força maior que nos une.
E o que é essa força maior? É essa força da fraternidade. É da gente estar no mesmo caminho com retidão. Com retidão, irmã. Com retidão. Cada uma no seu contexto. Mas nós estamos no caminho da retidão. E é isso que a gente precisa enxergar dentro de cada um de nós. Porque essa força que te move a continuar nesse caminho é que vão atrair as pessoas que estão no mesmo caminhar. Só que em contextos diferentes. Porque vai ter momentos, como já aconteceu, que eu estava quase baixando a frequência e ligo para ela, ó, tá acontecendo isso aí, tô assim, vê que você consegue acessar aí que eu não tô acessando nada. E vice-versa. Por quê? Porque a gente começa a sair desse papel de quem sabe mais, de competição. Sabe, eu passei por uns processos bem interessantes aí nesses últimos meses da minha vida e eu sou muito grata a essas pessoas. Hoje eu falo, né, porque eu consegui resolver essa memória dentro de mim. Porque essa memória só estava atraindo cada vez mais pessoas que só mudavam o nome, ou às vezes nem o nome, o sobrenome só. E essas pessoas estavam a todo momento, o universo me dando de presente, olha só, isso de novo na sua vida. Agora com outro nome, de novo esse perfil na sua vida, de novo essa frequência que você está atraindo. O que é que você ainda não está conseguindo se abrir para enxergar? Enxerga o que eu estou te dando de presente. E outra, né? Só que isso é vice-versa. Se aquela pessoa estava sendo um presente para mim, eu também estava sendo um presente para a pessoa. Se ela enxerga, aí é com ela, né? A gente deixa com ela o que é dela, mas a gente fica com o que é nosso. E eu escolho enxergar, por mais que seja difícil. Fiquei tonta. Gente, olha... Esse assunto hoje, realmente, eu tô... Ai. Olha, nós... É muita lucidez, né? Então, mas tem hora que a gente recebe uma frequência tão alta quando a gente começa a falar... Eu não sei a Márcia, mas eu tô com o meu ouvido aqui apitando. Um pouquinho antes, agora já parou. E a gente começa a receber essa frequência de energia, porque o nosso chamado é exatamente para primeiro, né, que eu acho que é o mais fantástico, que foi o que nos motivou a estar vindo aqui conversar com vocês. A nossa motivação e o que nós fomos orientados a falarmos sempre, a nossa verdade e aquilo que acontece com a gente, as nossas experiências. Porque senão fica muito fácil eu vir aqui te ensinar uma receita de bolo sem nunca ter preparado aquele bolo e sem ter certeza se aquele bolo vai dar certo. Né? Ler receita, a gente tem N por aí. Mas o grande fator que nos motiva é porque foi dito exatamente isso para nós, né? Para os nossos mestres e mentores espirituais. Vocês vão falar a verdade e aquilo que já foi experiência na sua vida. Porque somos exatamente como você que está aí nos vendo, um ser humano com uma experiência de vida terrena, física, mental, e que estamos... A única diferença, talvez, é que a gente já deu um passo na direção do despertar. Nós já compreendemos que a gente não quer mais ficar naquela condição que estávamos. Eu até comentava com a Márcia. E é tão recente, né? Me lembro de pouco mais de 8 meses atrás, em que eu estava numa mesa de bar, coisa que eu nem faço mais, ali no reme-reme, numa reclamação do ó dia, ó vida, ó céus, não tem dinheiro, não também. Estava lá no bar tomando cerveja. Passa no cartão, passa no cartão. Ou seja, olhando para um buraquinho desse tamanho, perto de todas as coisas mais incríveis que estão sendo colocadas no meu dia a dia, de aprendizado, de melhoria. Quando você para de olhar para esse buraquinho, como a coisa expande. E é dessa expansão que a gente fala que é a abundância, dessa expansão que a gente fala que é a prosperidade. Uma expansão que só é possível a hora que você confia, a hora que você abre a sua terceira visão e começa a enxergar a realidade, a verdade, né? A realidade é isso que a gente acha que é. A verdade, aquela verdade que a tua terceira visão te mostra, né? Sobre o que realmente importa, sobre o que realmente tem valor,
o valor das pequenas coisas. E como essa situação que nós estamos vivendo hoje está nos convidando, eu estou falando da pandemia, está nos convidando a fazermos isso, a valorizarmos tantas coisas que antes sequer nós notávamos para começar a vida, né? Porque a gente tem o hábito de só olhar para isso quando é alguém muito próximo que está padecendo, que está passando por uma dificuldade. E agora a gente está sendo convidado a olhar a humanidade, pararmos de achar que somos um único ser importante no universo e começarmos a compreender que somos um e somos muitos, um só. E que nós temos que olhar com compaixão para toda essa humanidade. E veja, compaixão não quer dizer que você vai lá morrer pelo outro, não. Quer dizer que você não tem como saber qual é a dor do outro, mas você compreende que ele tem uma dor. E sendo assim, você respeita a dor do outro. E o respeito passa por esse autoconhecimento, por essa autotransformação, por essa tomada de consciência. E aproveitando aqui, né, que a Vanessiano está compartilhando aí com a gente, né, um assunto sobre fé, é isso mesmo. É isso mesmo, porque o único jeito, né, assim como a Andrea falou, é isso. Você é responsável por aquilo que você pensa, que você sente, que você vibra, que você atrai. Então é isso, é vencer as suas dores, as suas máscaras, é vencer tudo isso que vinha te adoecendo, né? O despertar é contínuo, não dá pra gente achar que, sei lá, 80 anos despertei, não tem mais nada para resolver. Aí você ascensiona. Eu tenho pra mim que até o último suspiro a gente tem coisa para resolver. Mas o mais legal de tudo é assim, é o quanto a gente se põe autorresponsável por aquilo que a gente, né, vibrou, a gente se entrelaçou. O outro não é o seu algoz e você também não é a vítima, né? Você é aluna aí do treinamento, você sabe do que eu estou dizendo. A gente sempre tem ressonância com aquele assunto, ou porque a gente já traz de outras vidas, ou porque a gente já traz do nosso clã, ou porque a gente criou nessa própria vida, né? A gente fez nessa vida uma situação onde a gente entrelaçou com uma situação muito difícil. E dói sim. Sabe por que dói? Um outro dia eu conto essa história, que é a história do porco. É criar o porco. Depois você não tem coragem de matar o porco. Só que o porco, tonelada, eu quero ver se você dá conta de segurar uma tonelada, que foi você que criou. Então, a autorresponsabilidade faz parte da gente também ter esse despertar. Se a gente não tiver autorresponsabilidade, vai ser muito bonito, né? Como a gente vê muitas pessoas aí, tá tudo certo, porque é um processo de, né, só gratiluz, só quero falar de paz e amor, de coisas boas, e inconscientemente ainda põe uma máscara para não olhar para o seu lado sombra, mas não tem jeito, né? E por acaso nós estamos hoje de preto e branco. E eu nem sou corintiana, se o meu marido estiver aí, hein, ó, homenagem ao seu Corinthians. E aí, o que acontece? A gente tem que encontrar esse caminho do meio, porque esse caminho do meio é o que Buda, né? Falando de Vesak, né, dessa energia búdica, é isso que Buda fez. Ele viu que nem tanto era, não sei se era a meditação dos ascetas, né, que ele tentou e ficou tão magro, né, querendo só viver de luz, como depois ele percebeu que ele estava num mundo carnal, que ele precisava da alimentação, e ele achou o caminho do meio, né, e o caminho do meio qual que é? É ele se alimentar, sim, do mínimo e mais das coisas naturais, porque o corpo precisava de uma nutrição, né, de composição, mas a sua consciência espiritual, né, foi a consciência espiritual que ajudou ele a também ter essa lucidez. Se vocês não assistiram ainda um filme chamado As Leis do Sol, assistam que lá vai estar mais específico essa história para vocês entenderem. Então, a gente encontrar o caminho do meio é o que eu também vejo pelos filmes, né? Claro que a gente não pode levar ferro e fogo do que o filme também hollywoodiano nos trouxe sobre Jesus, mas é aquilo, né? Em nenhum momento ele deixava de se alimentar. Ele alimentava muito do espírito, mas ele tinha um momento da partilha. Ele tinha um momento que ele alimentava o corpo, né? Quantas pessoas ele fez lá no Sermão da Montanha aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Então, sabe, eu tenho para mim assim, a gente se conectar com esses avatares
né, que vieram com esse propósito de nos ajudar a ter uma nova consciência dessa experiência que a gente está aqui. E isso é um caminho para nos ajudar a encontrar a fé, porque eles tiveram muita fé, eles viveram aqui, eles sabem o que é essa dor. Então, a gente encontrar a fé na força, né, do exemplo desses mestres, vão nos ajudar também a encontrar a fé em nós. Porque a nossa fé nada mais é do que o amor divino que está aqui dentro. Só para encontrar essa fé divina, a gente vai ter que sair do controle. É o único jeito. Experimentar fazer diferente, olhar para a dor. A primeira regra, né, é sempre essa, né? Se você está confortável naquela sensação, mas aquilo está incomodando você, então não é um conforto verdadeiro, é só uma zona de conforto. Então é olhar para aquilo mesmo, né? Não se colocar ali e ficar ali em estado de não, eu estou no controle. É exatamente isso, né? É olhar para aquilo e tentar mudar o que for possível e sempre nessa busca, né? O que a fé nos traz, o que a fé, essa confiança, essa autoconfiança, essa intuição traz para a gente, é exatamente essa oportunidade em que a gente, a partir da fé, da autoconfiança, é exatamente nesse momento que a gente vai começar a acessar outras fontes divinas que estão dentro de nós. Né? A partir do momento que eu tenho ali confiança em mim, que eu confio nessa força maior que me habita, eu também vou conseguir ter o equilíbrio, né? Que é uma fonte, é uma divindade, né? A divindade do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio entre o que você faz, né? E recebe em ressonância, por exemplo, né? O equilíbrio que diz que é porque estamos aqui, na verdade, né? Porque se a gente já tivesse cumprido com todos os nossos contratos, como a Márcia fala, com tudo aquilo que a gente deixou de emaranhados nas nossas histórias passadas, a gente não precisaria estar aqui para fazer esse reequilíbrio, né? Então é essa balança do equilíbrio da lei divina, que é outra divindade, que a gente veio para cá para compreender. E não é possível equilibrar isso se você sempre se põe numa condição de controle da situação, porque você tem que lembrar que dentro de uma situação sempre há dois lados. Não é o bom e o ruim, mas dois lados. Porque até num lado que você imagina ruim, pode ser ruim para você e bom para o outro. Então esse ponto de vista também é importante estar sendo refletido. E quando a gente fala estar sendo refletido é porque você reflete no outro, o outro reflete para você. O que é bom para mim pode ser ruim para o outro. O que é ruim para o outro pode ser bom para mim. E esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. E esse equilíbrio só é possível a hora que eu confio em mim, confio em fazer aquilo que é o mais correto dentro dessa confiança que me habita, que é o divino. Porque se eu estou alinhada com essas divindades, o que é bom, né? Bom, eu não vou querer matar e fazer nada de mal para um semelhante. Isso é tão intrínseco que já faz parte da própria divindade da fé, né? Não judiar, não fazer mal aos animais, viver de uma forma pacificadora e harmoniosa, porque qual é a lei divina que criou tudo, todo o universo? A harmonia, né? Se nós colocássemos o universo numa canção, ela seria uma sinfonia de Beethoven, de tanta harmonia que há. Então, e o que é que a gente tem que voltar a olhar quando a gente fala da fé? É essa harmonia. Então, se nós vamos viver em harmonia, é óbvio que não dá para ter nada dissonante. Algo que tire aquele ritmo. Se é dissonante, não tem ressonância. Se não tem ressonância, vai mudar toda a estrutura da lei, da ordem, da harmonia, da pacificação, do equilíbrio. E, portanto, da cocriação de algo que é verdadeiro, que é real aqui mesmo, para nos trazer qualidades divinas, né? Aquela cocriação da abundância divina, a cocriação da prosperidade divina, que é estar bem, sem as virtudes, aliás, sem os excessos da não virtude, né? Como, por exemplo, um ego exacerbado,
uma ira fora de controle, uma gula que te faz querer devorar tudo. Não estou falando só de gula de alimento, estou falando de qualquer gula, né? De qualquer avareza. Os 7 pecados capitais, né? Que se a gente trouxer para a nossa realidade, o quanto deles estão dentro de nós, a gente precisa controlá-los o tempo todo. Olhar para eles, a gente os nega tendo eles dentro de nós e não olhando para eles. Em que momento a gente está negando isso? No momento em que eu olho o meu semelhante e aponto o dedo para ele. E aí eu sempre tenho 2 dedos, né, um dedo apontado para ele e 3 para mim. Porque é sobre mim que eu estou falando quando eu aponto e julgo o outro. Né? Quando eu digo que ele é avaro, que ele é vaidoso, que ele é sobre mim mesmo. Né? Então é disso que nós precisamos olhar para acessar essas fontes. Lembrando que sempre tem para onde, né? Quer dizer que a gente tem conexão, só precisa ter essa consciência. E não tem jeito como não me emocionar, né? Quem me conhece bem sabe o quanto eu tenho um tete-a-tete com Jesus. Todo dia é capaz de ficar falando assim, ai, Márcia, quando que você vai me deixar? Tem outras pessoas para escutar. A gente brincava esses dias, né? Ela dentro, né, da fé que ela tem em Jesus e eu com a entidade, com as minhas entidades e com as divindades e com Oxalá, e ela dizendo que pedia sinais, pede sinais. Aí tem até uma piada que fala, né, eu te mandei um barco para te salvar da enchente, você não pegou. Mandei um bote, você não entrou. Uma lancha, mas não, você quer, né? E é um pouco disso, né? Nossa fé, o quanto a gente recebe o tempo todo de insights, informações, orientações, coisas que às vezes são colocadas na nossa frente e a gente insiste em não notar, né? Porque a gente acha que as coisas vão vir dentro de um embrulho via Sedex, né? Que você vai abrir e vão estar todas as respostas dentro de uma caixinha. Isso não é verdade. Esse é o exercício dessa confiança, é confiar na tua intuição mesmo. Esse é o exercício da fé. Mas o mais legal é que vocês vão começar a perceber que quando a gente se abre um pouquinho, né, a sair do controle para realmente a fé vir, é isso que vocês vão sentir, né? A gente está sentindo aqui, não tem como eu não me emocionar, é tanta energia, tanta luz, né, que eu fico mesmo emocionada, que eu falo, isso é realidade, essa vibração que eu quero manter. Claro que tem hora que é muito desafiante, né, a gente se deparar uma situação conflituosa, onde o outro também está te mostrando algo, mas também o outro não está afim, né, de fazer diferente. Então, eu gostaria de finalizar essa nossa live, porque nós temos muitas coisas, né, para passar para vocês nesse curso, As 7 Fontes de Despertar. Inclusive, né, na semana passada eu gravei, e quando foi para falar de fé, né, era para ser 10 minutos, não teve jeito, né, porque só falta Jesus descer. Oxalá, a energia, né, universal, enfim, da fé. Então passou e ela deixou rolar, né, porque fica cutucando, olha, eu falo pra caramba, mas enfim. Então, pra gente finalizar, eu gostaria de propor um exercício para vocês começarem a se auto-observarem. Como é que está a fé de vocês? Então é assim, a primeira coisa a gente precisa sair do controle. E sair do controle não é uma coisa assim, porque está ligado ao hábito, lembra? E a gente libera peptídeos, né, na nossa força do pensamento, e esses peptídeos são a carga energética daquele pensamento. Então não adianta querer mudar da noite pro dia, porque não é assim. Você não para de fumar da noite pro dia, né? Para quem é fumante aí há anos, enfim. Ou um hábito de academia, né? Faz falta. Claro que isso é bom, mas eu tô falando tentando... No excesso, né? Tudo que é excesso é ruim. Então, o nosso cérebro precisa, né, dessa carga de peptídeo, então ele vai ter um hábito de sempre fazer igual, repetir o padrão e uma série de fatores. Então, a minha dica para vocês é assim. Então, vamos dizer que vocês querem resolver um assunto. Então, vamos pegar uma coisa bem simples. Sei lá, eu quero parar de julgar a minha irmã, né? Eu tenho minha visão, a minha irmã tem a visão dela, e tem hora que é difícil ir para casa lá dos meus pais, porque ela começa a impor o ponto de vista dela, a história dela, enfim. Então vamos começar uma coisa assim, tá bom? Então eu quero parar de julgar minha irmã. Ela deve ter uma intenção positiva de falar aquilo, não importa, eu quero parar, eu é que quero parar. Pronto. Então todas as vezes que vocês pegar,
julgando a sua irmã. Nossa, minha irmã passou a minha irmã pôs aquele negócio no grupo. Nossa, pronto. Opa! Você pega uma moedinha de 10 centavos ou de R$1 e vai colocar no cofrinho. Faça isso por 21 dias. 21 dias. Todas as vezes que você se pegar julgando, né, a sua irmã, uma situação, vai lá, se conscientiza e põe a moedinha. Depois de 21 dias, não é pra ver quanto deu em reais não, viu, gente? Pega aquilo. E aí você vai perceber o peso que esse julgamento tá criando. Não é no que você fala, ele tá criando sobre você. Energeticamente, você também sente esse peso. E sabe o que é o mais chato dessa história? É que esse mesmo peso que está pesando em você, também está pesando na sua irmã. Que está ressoando. Então pensa, na mesma família, 2 pessoas com o mesmo peso, a mesma medida. Que lindo você conseguir parar de dar esse peso. E deixa ela, porque eu tenho certeza que vai ressoar nela. E aí sabe o que vai acontecer? A harmonia. E aí você vai perceber como a relação fica mais leve, como a família fica mais leve. É o tal do equilíbrio. Quando você acessa uma das fontes e se abre para esse despertar, para essa fonte, as outras também vão se abrindo para você. Então, você estar atento e desperto para a fonte da fé te auxilia a acessar a fonte do amor, porque o amor é aquele responsável por nos trazer nessa experiência divina, né, do eu sou. Você tem condições de acessar a fonte desse equilíbrio entre dar e o receber, entre ser, né, o seu melhor todos os dias, por você mesmo, porque isso reflete, ressoa no outro, e aí traz a harmonia da lei universal, né, que é uma divindade, uma fonte. E assim sucessivamente, até nós, enfim, estarmos diante da grande fonte geradora e criativa, que é a própria vida, a nossa existência. O quanto é importante a gente ter essa consciência enquanto a gente está aqui. Deixar morrer tudo aquilo que já passou. O que passou, passou, não há como alterar. Mas o que você decide hoje, o que você quer ser hoje, é a geração criativa da vida hoje. E é essa a nossa proposta. Eu acho que vai cair a nossa live, a gente vai caminhar aí para o finalzinho. E aproveitando, vai ser incrível esse curso? Vai sim! Você vem com a gente, que você vai se dar muito bem, porque a nossa primeira ideia nesse curso é essa. É passar tudo aquilo que deu certo pra gente, que pode ressoar e dar certo pra você também. Então, gratidão, vai cair aqui, tudo de mais maravilhoso e muita fé! Fé em você, em primeiro lugar. Vambora que tem jeito. Você. Gratidão, gente. Muito axé. O caminho tá aí. E vamos juntos. Vem para as 7 fontes do despertar.